A Terra não é plana, mas Júpiter pode ter sido. Em vez de ser uma grande bola redonda, os gigantes gasosos em nosso sistema podem ter começado mais como panquecas achatadas. Júpiter é um dos mais antigos de nossos vizinhos. Tem 4,6 bilhões de anos, assim como o nosso Sol. E quando era apenas um planeta bebê, provavelmente se formou por meio de um processo chamado instabilidade de disco. Tudo começa com as estrelas. Quando uma estrela está se formando, ela não se parece com um objeto redondo. É mais como um grande disco de material. Durante esse estágio, sopram ventos muito quentes feitos de partículas carregadas. A poeira nesse disco contém elementos como carbono e ferro. Algumas delas colidem e se unem, formando objetos maiores. A poeira se transforma em seixos, os seixos se transformam em rochas e as rochas se chocam umas com as outras, ficando maiores. O gás no disco ajuda todos esses pedaços sólidos a se unirem. Alguns se quebram, mas outros permanecem, e são eles que se tornam as peças básicas dos planetas. Eles são chamados de planetesimais. Até mesmo os gigantes gasosos, como Júpiter, começaram como minúsculas partículas de poeira menores que um fio de cabelo humano. Por fim, elas formaram seus próprios discos de gás, grandes e em forma de anel, que começaram a girar em torno do nosso Sol, crescendo e juntando gás e rochas como bolas de neve. Os gigantes gasosos são especiais. Eles nasceram das partes mais frias do disco. Nas áreas frias, as moléculas são mais lentas, o que as torna mais fáceis de serem pegas. Nesses locais, a água pode congelar, e pequenos pedaços de gelo se unem e se misturam à poeira. Essas bolas de neve sujas se juntam e formam os núcleos de planetas enormes, como Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Nas áreas mais quentes e próximas à estrela, planetas rochosos como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte começaram a se formar. Depois que os gigantes gelados nasceram, não sobrou muito gás para esses planetas menores. Pode levar dezenas de milhões de anos para que esses planetas rochosos se formem após o nascimento da estrela. E o nosso Sol estava crescendo ao mesmo tempo, sugando gás próximo e empurrando o material distante ainda mais para fora. Depois de bilhões de anos, o disco mudou completamente, transformando-se em uma estrela redonda com vários planetas, planetas anões, asteroides, luas, meteoroides e cometas ao seu redor. Recentemente, simulações mostraram que esses protoplanetas, como são chamadas essas primeiras bolas empoeiradas, não começam com a aparência dos planetas que conhecemos. No caso de gigantes gasosos como Júpiter, eles se pareciam mais com bolas esmagadas ou chocolates M&M's, não do tipo com amendoim. Quando o Sol era jovem, o disco de gás e poeira que o cercava esfriou e se tornou instável. Ele começou a se quebrar em grandes pedaços que colapsaram dramaticamente sob enorme gravidade para criar Júpiter. Com o tempo, ele se tornou um gigante gasoso redondo. Há muitas esquisitices que podem acontecer durante esse processo de formação de planetas. Você já se perguntou por que Vênus ou Urano giram na direção oposta em comparação com outros planetas? Normalmente, quando as coisas se formam a partir de um disco giratório de gás, elas tendem a girar na mesma direção. Por exemplo, se você girar um monte de bolas em uma corda, todas elas girarão na mesma direção. Portanto, teoricamente, todos os planetas também deveriam girar na mesma direção. Mas há muitos objetos que se movem rapidamente, como cometas e asteroides em nosso sistema solar. Quando eles se chocam com planetas, especialmente durante seus primeiros dias, essa colisão pode fazer com que os planetas girem na direção oposta. Vênus e Urano provavelmente sobreviveram a uma colisão maciça. Felizmente, eles não foram repelidos para o espaço sideral. A gravidade do Sol e dos planetas próximos os puxou de volta para o lugar. Há também os chamados planetas acoplados por maré. Esses são corpos celestes que giram de uma forma em que um lado está sempre voltado para sua estrela, enquanto o outro lado permanece em uma escuridão perpétua. Portanto, um lado é sempre muito quente, enquanto o outro é extremamente frio. Se estivéssemos em um planeta como esse, só conseguiríamos viver em uma linha tênue entre os lados. Esses planetas se formam quando estão muito próximos de sua estrela. As forças gravitacionais são extremamente fortes e, com o passar do tempo, essas forças diminuem a rotação do planeta até que ela coincida com o tempo necessário para orbitar a estrela. Imagine que você está girando em sua cadeira. Alguém se aproxima de você e, segurando a cadeira com as mãos, começa a girar com você. Dessa forma, vocês sempre estarão de frente um para o outro. Os planetas acoplados por maré funcionam mais ou menos assim. A nossa Lua é acoplada por maré em relação à Terra, e é por isso que só vemos um lado dela. Descobrimos mais de 5.000 planetas fora de nosso sistema solar, chamados exoplanetas. Alguns deles têm órbitas muito estranhas. Por exemplo,
Planetas com órbitas incrivelmente longas, milhares de anos para fazer uma viagem ao redor da estrela, ou órbitas muito tortuosas, semelhantes às de cometas, ou os chamados Júpiteres quentes, que estão muito próximos de sua estrela, muito mais próximos do que Mercúrio está do nosso Sol. Mas esses planetas não podem ter se formado onde estão agora. À medida que seu sistema solar evoluiu, eles mudaram de posição por algum motivo. Esse rearranjo é chamado de migração planetária. Há 3 maneiras principais de essa migração acontecer. Primeiro, por causa do gás e da poeira que giram ao redor do planeta. Quando um planeta se choca com esse material, pode criar padrões espirais no gás. Esses padrões podem empurrar o planeta para mais perto ou para mais longe do centro, dependendo de como eles se misturam. Isso é chamado de migração impulsionada pelo gás. Foi isso que Júpiter experimentou quando se aproximou do Sol bilhões de anos atrás. Isso também explica a existência de Júpiteres quentes. Segundo, os planetas grandes podem empurrar os menores, mudando suas trajetórias. Terceiro, a gravidade da estrela pode puxar o planeta, tornando sua órbita mais circular. Você já ouviu falar de planetas interestelares? Imagine um planeta solitário flutuando na vastidão do espaço sem uma estrela para chamar de lar. Eles são como os nômades errantes da nossa galáxia, condenados a ficar à deriva para sempre. E há tantos deles, pode haver mais planetas flutuando livremente do que aqueles que estão ligados a estrelas. Estamos falando de trilhões de planetas interestelares que vagam apenas em nossa galáxia Via Láctea. Eles costumam ser tão grandes quanto o nosso maior planeta, Júpiter, mas a maioria deles pode ter o tamanho da Terra. Alguns podem até ter atmosferas espessas que os mantêm aquecidos, mesmo estando longe de qualquer estrela. Alguns deles podem ter auroras selvagens, enquanto outros podem abrigar luas com água líquida, um possível refúgio para a vida. Há até mesmo uma chance de que eles possam conter vida extraterrestre. Esses planetas podem se chocar com outras estrelas ou até mesmo com sistemas planetários inteiros enquanto viajam pelo espaço. Ocasionalmente, podem ficar presos na gravidade de uma estrela por um tempo antes de serem lançados de volta ao espaço. Mas como eles nascem? Às vezes, durante esse processo caótico de formação de planetas, nem todos conseguem ficar perto de sua estrela-mãe. Alguns deles são expulsos de seu sistema solar devido a poderosas interações gravitacionais com outros planetas ou estrelas passageiras. Esses planetas ejetados tornam-se planetas interestelares. Em 2012, os astrônomos encontraram um sistema solar do início do universo. Esse sistema inclui uma estrela e 2 planetas. Nós o chamamos de sistema fóssil. A estrela é muito antiga, com cerca de 13 bilhões de anos, quase tão antiga quanto todo o nosso universo. Ela é composta principalmente de hidrogênio e hélio. Isso é incomum porque os planetas geralmente se formam a partir de nuvens de gás que contêm materiais mais pesados. Foi então que descobrimos que o modo como os planetas se formavam antes era diferente de como se formam agora. Sabemos que as estrelas com mais metais têm maior probabilidade de ter planetas. No jargão da astronomia, metais significa qualquer elemento químico que não seja hidrogênio e hélio. Porém, no início do universo, não havia muitos metais. A maioria deles foi criado no interior das estrelas e depois se espalhou pelo espaço quando essas estrelas explodiram. Então, quando se formaram os primeiros planetas? Esse sistema recém-descoberto ajuda a responder a essas perguntas. Seus 2 planetas gigantes estão orbitando uma estrela incrivelmente pobre em metais e extremamente velha. Isso deveria ser muito raro, se não impossível. Mas eles existem. Isso significa que talvez haja mais planetas em sistemas pobres em metais do que pensávamos. Estudá-los nos ajudará a aprender mais sobre a história da formação dos planetas. Você recebe as últimas instruções da equipe e entra em sua nave espacial. É a primeira espaçonave fabricada na Terra que pode se mover a uma velocidade próxima à da luz. Sua tarefa é visitar os lugares mais incomuns e assustadores do espaço e enviar aos cientistas informações detalhadas sobre eles. E assim começa sua jornada. Sua nave espacial está acelerando e você passa rapidamente pela Lua. Ao longe, você vê um pequeno planeta avermelhado. É Marte! E olha aquele gigante espetacular cercado por um conjunto de anéis. É Saturno! Você gostaria de ter mais tempo para explorar esse gigante gasoso, mas precisa se apressar. Você passa por belas estrelas. Algumas delas são luminosas, outras têm uma tonalidade avermelhada e algumas parecem estar escurecendo. Essa é Sirius, a estrela mais brilhante no céu noturno da Terra. Ela está a cerca de 8,6 anos-luz de distância de nós, mas você está viajando rápido e logo vê Polaris, também conhecida como a Estrela do Norte, que está muito mais longe, a 431 anos-luz de distância.
Às vezes, você consegue ver pequenos pontos ao redor dessas estrelas. São planetas. E de repente, você não vê nada. No início, você fica horrorizado. Será que algo deu errado e você entrou acidentalmente em um buraco negro? Será que seu equipamento está com defeito? Porque parece que, a uma distância de 700 milhões de anos-luz da Terra, há um buraco. Um vazio sem galáxias, estrelas, planetas ou asteroides. Você não consegue ver nada. O vazio é uma região aproximadamente esférica, com cerca de 330 milhões de anos-luz de diâmetro. Nossa galáxia, a Via Láctea, poderia caber ali bilhões de vezes. E então você se dá conta. O que você está vendo é o misterioso Bootes Void. Ele fica a cerca de 700 milhões de anos-luz de distância da Terra, na constelação de Bootes, o pastor que conduz o arado ao redor do Polo Norte. No início, esse vazio era chamado de Grande Nada. Mais tarde, porém, recebeu seu nome atual. Agora sabemos que as galáxias se parecem com uma teia gigante. A maioria delas é parte de estruturas longas chamadas filamentos. Esses filamentos serpenteiam pelo cosmos e, quando se encontram, formam regiões com alta concentração de galáxias. Essas regiões são o que conhecemos como aglomerados de galáxias. Mas entre esses aglomerados e filamentos, há enormes vazios que quase não contêm galáxias. Na verdade, esses vazios consistem em quase 80% do universo observável, e a maioria deles é enorme, de 30 a 30 milhões de anos-luz de largura. O Bootes Void é um dos mais maciços. Ele até ganhou o título de supervazio. Os astrônomos acham que ele pode ser o resultado da fusão de alguns vazios menores. Mas o que poderia ter causado o surgimento de áreas vazias tão gigantescas? A razão pode estar na origem do universo. Em seus primórdios, toda a matéria do universo estava bem compactada. Os astrônomos até acham que era algo como uma sopa uniforme. Mas logo, flutuações quânticas aleatórias começaram a distribuir essa matéria. Algumas áreas se tornaram mais densas. Como resultado, sua atração gravitacional ficou mais forte e elas começaram a roubar matéria de regiões menos densas. Isso tornou essas áreas ainda mais densas e elas continuaram atraindo mais e mais matéria. Ao mesmo tempo, aglomerados menores de matéria começaram a se afastar do centro, formando galáxias. Depois de ficar olhando para o nada por algum tempo, você decide explorar outros objetos espaciais e ligar o motor da sua espaçonave novamente. Há um tipo de formação espacial que você estava ansioso para ver: as nebulosas. Essas são nuvens gigantescas de gás e poeira. Com o tempo, a gravidade começa a unir esses aglomerados de poeira e gás. Eles ficam cada vez maiores e sua gravidade se torna mais poderosa. Parece familiar, não é? Um dia, essa massa se torna tão grande que entra em colapso sob sua própria gravidade e forma novas estrelas. Então, você decide visitar algumas das mais belas nebulosas do mundo. E você começa com a nebulosa Borboleta. A envergadura dessa borboleta é de mais de 3 anos-luz. E a estrutura dentro da nebulosa é uma das mais complicadas já observadas. A estrela central, uma anã branca, é aquecida a incríveis 250 mil graus Celsius. Isso significa que ela foi formada a partir de uma estrela gigantesca, provavelmente mais de 5 vezes o tamanho do nosso Sol. A anã branca é cercada por um disco espesso de poeira e gás no equador. Isso é o que provavelmente faz com que toda a estrutura se pareça com uma ampulheta ou uma borboleta. O próximo lugar que você decide visitar é a nebulosa do Esquimó, a 5.000 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Gêmeos. Ela foi descoberta há mais de 200 anos e recebeu esse nome por um motivo. Sua formação de casca dupla parece o rosto de uma pessoa escondido em um capuz acolchoado de uma jaqueta de inverno. Mas, na realidade, essa parca é um disco de material com um anel de objetos em forma de cometa. E as caudas desses objetos se afastam da estrela no centro da nebulosa do Esquimó. As bizarras faixas alaranjadas na parte externa da nuvem se estendem por anos-luz em todas as direções. Quanto ao rosto do Esquimó, embora ele se pareça com uma bola de barbante, na realidade é uma bolha de material soprada para o espaço pelo vento de material de alta velocidade produzido pela estrela central. Seu próximo destino é a nebulosa do Anel. À primeira vista,
é uma nuvem gigante de poeira e gás ao redor de uma estrela antiga, quase extinta, que de fato se parece com um anel. Mas os astrônomos dizem que a nebulosa não é um pãozinho, é um donut recheado de geleia. O objeto colorido do espaço profundo a mais de 2.000 anos-luz de distância da Terra é, na verdade, um anel que envolve uma estrutura azul em forma de bola. Cada extremidade dessa estrutura se projeta para fora dos lados opostos do anel. Agora você pode ir para um lugar chamado Pillars of Creation, Pilares da Criação. Você o encontrará a mais de 7.000 anos-luz de distância da Terra, na nebulosa da Águia. Trata-se de um jovem aglomerado de estrelas com apenas 5,5 milhões de anos, bebês do espaço. Certa vez, o telescópio espacial Hubble conseguiu tirar uma imagem de várias silhuetas escuras perto do centro da nebulosa. E agora você pode vê-las com seus próprios olhos. Esses são os chamados Pilares da Criação, uma região ativa de formação de estrelas. E já que você já visitou uma região de formação de estrelas, por que não passa por uma galáxia fóssil vivo? Por exemplo, a DGSat 1. Ela é tão grande quanto a Via Láctea, mas é quase invisível, porque suas estrelas estão espalhadas de forma incrivelmente fina. Mas o que torna a galáxia tão única é o fato de estar sozinha, ao contrário de outras galáxias desse tipo, que geralmente são encontradas em aglomerados. Isso pode significar que a DGSat 1 foi formada em uma era diferente, provavelmente apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang. Se isso for verdade, a galáxia é um verdadeiro fóssil vivo. A próxima parada em seu passeio turístico espacial é o pulsar Viúva Negra. Assim como sua homônima aranha, essa estrela de nêutrons em rotação está engolindo seu parceiro, uma estrela anã marrom leve. Quanto mais material o pulsar consome, mais lentamente ele gira. A energia que a estrela de nêutrons está perdendo no processo faz com que a estrela companheira diminua. Oh, olha isso! É um berçário estelar na constelação de Centauro. Mas, embora esse lugar possa ser chamado de berçário, ele não é nada pacífico ou seguro. Essa região, composta de hidrogênio e estrelas recém-nascidas, está localizada em uma nebulosa na constelação de Centauro, a cerca de 6.500 anos-luz de distância da Terra. A intensa energia que essas estrelas bebês emitem faz com que as nuvens de hidrogênio brilhem em um vermelho sinistro. Essa energia é tão poderosa que está corroendo as nuvens escuras de poeira, que desaparecem como pedaços de manteiga em uma frigideira quente. Você está continuando sua viagem quando vê algo absolutamente incrível: uma nuvem de água flutuando no espaço. Para ser mais preciso, é uma nuvem de vapor de água que circunda um buraco negro supermassivo a 12 bilhões de anos-luz de distância da Terra. A nuvem contém 140 trilhões de vezes o volume total de água do nosso planeta. Os astrônomos acreditam que essa nuvem de água surgiu apenas 1,6 bilhão de anos depois do próprio universo. O escudo protetor de nosso planeta se deteriora e acaba falhando. O mesmo acontece com nossos satélites. Primeiro, os satélites de comunicação nas órbitas mais altas caem. Em seguida, os astronautas na órbita baixa da Terra não conseguem mais entrar em contato com o centro de controle da missão. E, finalmente, os perigosos, implacáveis raios cósmicos começam a bombardear tudo na Terra, causando destruição e devastação. São essas as consequências terríveis da reversão do campo magnético do planeta que vamos enfrentar. Neste momento, enquanto você assiste a este vídeo, o polo magnético norte da Terra está extremamente fora de sintonia. A situação é tão grave que os cientistas terão de atualizar o modelo do campo magnético global lançado há apenas 4 anos. Será que tudo isso significa que o polo magnético do nosso planeta irá se inverter em breve? Seja paciente, descobriremos isso um pouco mais tarde. Veja bem, o polo magnético está se movendo de forma bastante irregular do Ártico canadense em direção à Sibéria, e esses movimentos são muito imprevisíveis. Mas é normal que o polo esteja se movendo. Há registros de longo prazo de Londres e Paris que comprovam que o polo magnético norte se move aleatoriamente em torno do polo norte rotacional durante períodos de várias centenas de anos. Mas a coisa mais surpreendente sobre seu movimento é que ele está acelerando. Em meados da década de 1990, o polo magnético acelerou inesperadamente de um pouco mais de 16 para 55 km por ano. E, recentemente, o polo cruzou a linha internacional, movendo-se em direção ao hemisfério oriental.
A Agência Espacial Europeia lançou satélites de campo magnético extremamente precisos em 2013. Graças a eles, os pesquisadores têm dados excelentes que podem ser usados não apenas para criar mapas de campo magnético, mas também para atualizá-los a cada 6 ou 12 meses. Foi assim que eles puderam perceber que o campo do núcleo também estava enfraquecendo. Isso pode ser um sinal de que o campo magnético do planeta está prestes a se inverter. Para entender melhor esse processo, precisamos descobrir como funciona o campo do núcleo. Digamos que temos um ímã que atravessa o centro do nosso planeta e tem um polo norte e um polo sul. Esse ímã é incrivelmente forte, representando cerca de 75% da intensidade do campo magnético do nosso planeta na superfície. Nosso ímã não está só se movendo, como também está ficando mais fraco, cerca de 7% a cada século. É certo que essa barra não é a representação perfeita do campo do núcleo. É mais como correntes elétricas gerando o campo magnético da Terra. Ainda assim, esse modelo facilita a visualização do que está acontecendo com o nosso planeta atualmente. O campo magnético do nosso planeta desempenha um papel importante na proteção contra a radiação perigosa e atividade geomagnética, que é o produto da interação entre o vento solar e a magnetosfera da Terra. O campo magnético da Terra também se move. Os cientistas vêm estudando e acompanhando o movimento dos polos magnéticos há centenas de anos. Os movimentos históricos desses polos indicam mudanças na geometria global do campo magnético de nosso planeta. E eles também podem indicar o início da reversão do campo. É assim que uma inversão entre os polos magnéticos norte e sul é às vezes chamada. Veja bem, se o polo magnético norte se mover um pouco, isso não é nada demais, mas uma inversão completa pode ter um impacto sério sobre o clima do nosso planeta, bem como sobre a tecnologia moderna. Felizmente, essas viradas não acontecem da noite para o dia. Todo o processo se estende por milhares de anos. Além disso, embora o polo magnético se enfraqueça durante uma inversão de polo, ele não desaparece completamente. Portanto, aqueles eventos assustadores do início do vídeo provavelmente não acontecerão conosco. A magnetosfera continuará protegendo o planeta dos raios cósmicos e das partículas solares carregadas, embora possa haver alguma quantidade de radiação particulada que chegará à superfície da Terra. Os campos magnéticos são gerados por cargas elétricas em movimento. Se algum material permite que essas cargas se movam facilmente nele, ele é chamado de condutor. O metal é um ótimo condutor e geralmente o usamos para transferir correntes elétricas de um lugar para outro. Nesse caso, a corrente elétrica são cargas negativas chamadas elétrons que se movem pelo metal. A corrente é o que gera um campo magnético. A Terra tem um núcleo de ferro líquido. Em outras palavras, há camadas e camadas de material condutor dentro do nosso planeta. Correntes de carga se movem constantemente pelo núcleo e o metal líquido também se move e circula por lá, gerando o campo magnético. Esse campo magnético, por sua vez, produz algo semelhante a uma bolha ao redor do planeta. Ela é chamada de magnetosfera e está localizada acima da parte mais alta da atmosfera. Essa camada protege e desvia a radiação de raios cósmicos de alta energia, que, caso contrário, seria extremamente perigosa para as pessoas e outras formas de vida na Terra. A magnetosfera também interage com a ionosfera, a camada da atmosfera do nosso planeta que contém muitos íons e elétrons livres e é capaz de refletir ondas de rádio. A interação entre essas duas camadas e os ventos solares magnetizados é o que os cientistas chamam de clima espacial. Normalmente, o vento solar é suave e não há clima espacial algum. Mas, às vezes, o Sol começa a lançar nuvens magnetizadas gigantescas de gás que podem acelerar a velocidades incríveis. Elas são chamadas de ejeções de massa coronal, EMCs. Elas são ejetadas do Sol ao longo de várias horas. As EMCs geralmente se parecem com cordas gigantes retorcidas e podem ocorrer espontaneamente. Sua frequência varia de acordo com o ciclo solar de 11 anos. Por exemplo, em um mínimo solar, é possível observar uma ejeção por dia. E quando o Sol está em sua fase mais ativa, pode haver 13 EMCs por dia. As ejeções de massa coronal interrompem o fluxo calmo do vento solar e causam sérios distúrbios que podem danificar coisas tanto no espaço próximo à Terra, como satélites, quanto na superfície do planeta. Se as ejeções de massa coronal chegam à Terra, sua interação com a magnetosfera gera tempestades geomagnéticas. Essas tempestades podem desencadear auroras, que ocorrem quando um fluxo de partículas energizadas atinge a atmosfera e se ilumina.
E há também as erupções solares, que se desenvolvem mais rapidamente e com muito mais energia do que as ejeções de massa coronal. As explosões solares geralmente ocorrem logo após as ejeções de massa coronal. As erupções vulcânicas mais poderosas são insignificantes em comparação com as erupções solares, que liberam 10 milhões de vezes mais energia. Em poucos minutos, uma explosão solar pode liberar bilhões de toneladas de partículas carregadas. As explosões solares também são incrivelmente quentes, com temperaturas que atingem vários milhões de graus. Os astrônomos acreditam que essas explosões de radiação solar ocorrem quando o campo magnético do Sol é distorcido em algumas regiões. Em um momento, toda a energia reprimida é liberada. A estrela emite luz e partículas, principalmente elétrons e prótons. A maioria das erupções solares dura minutos, mas algumas continuam por horas. Uma tempestade solar poderosa pode causar um apagão global devastador na Terra. Se não fosse pela magnetosfera da Terra, os efeitos da atividade do Sol seriam muito mais devastadores. Felizmente, a magnetosfera desvia a maior parte do material solar que vem da nossa estrela em direção ao nosso planeta a uma velocidade de mais de 1 milhão de milhas por hora. Mesmo assim, durante eventos climáticos espaciais, há muita radiação perigosa perto da Terra. Ela pode prejudicar os astronautas e as espaçonaves. Além disso, o clima espacial pode danificar grandes sistemas condutores, como oleodutos e redes de energia, sobrecarregando as correntes que circulam dentro deles. Os cientistas mapeiam e rastreiam regularmente a orientação e a forma gerais do campo magnético do nosso planeta. Para fazer isso, eles usam medições locais da orientação e da magnitude do campo. É por isso que eles puderam concluir que a localização do Polo Magnético Norte se moveu por quase 600 quilômetros, desde que as primeiras medições foram feitas em 1831. O campo magnético do nosso planeta se inverte em uma escala de tempo que varia de 100 mil a 1 milhão de anos. É possível saber com que frequência isso acontece observando as rochas vulcânicas no fundo do oceano. Elas capturam a orientação e a força do campo magnético da Terra no momento de sua criação. Portanto, a datação dessas rochas nos dá uma boa ideia de como o campo magnético do nosso planeta evoluiu ao longo do tempo. Do ponto de vista geológico, as reversões de campo acontecem muito rapidamente, mas do ponto de vista humano, elas são extremamente lentas. Uma reversão completa normalmente leva alguns milhares de anos, mas durante esse tempo, a orientação da magnetosfera pode mudar, expondo mais a Terra à radiação cósmica. Esses eventos tendem a alterar a concentração de ozônio na atmosfera. De qualquer forma, os cientistas não podem dizer com certeza quando ocorrerá a próxima inversão de campo, mas eles continuam mapeando e rastreando o movimento do norte magnético do nosso planeta. A propósito, a Terra não é o único planeta com um campo magnético. Os gigantes gasosos como Júpiter também têm uma camada condutora de hidrogênio metálico que gera seus campos magnéticos. O campo magnético interno de Júpiter impede que o vento solar interaja diretamente com a atmosfera do planeta. Se um asteroide como o Apophis atingir a Terra, seremos destruídos. Terremotos e tsunamis inundarão tudo. O Apophis é um corpo celeste de 1 bilhão de anos que está no Sistema Solar desde o seu início. Você deve estar pensando, qual é a probabilidade de essa pedra espacial gigante colidir com o nosso planeta em 2029? Bem, vamos descobrir, certo? O Apophis é um asteroide grande e ruim descoberto em 2004 pelo Observatório Nacional de Kitt Peak, no Arizona. Desde então, ele tem ostentado orgulhosamente o título de um dos asteroides mais perigosos já localizados. Ele tem cerca de 335 metros de largura. Isso é um pouco maior que o Empire State Building e a Torre Eiffel. Por ser tão assustador, foi batizado de Apophis, como a criatura imortal egípcia que era considerada portadora da eterna escuridão e destruição para a Terra. Em 2021, os pesquisadores tiveram uma oportunidade única na vida de estudar essa rocha flutuante quando ela passou perto do nosso planeta. Voltaremos a esse assunto em um minuto. Alguns cientistas dizem que há uma chance de 2,7% de Apophis atingir a Terra na sexta-feira, 13 de abril de 2029. O efeito Yarkovsky é o responsável por isso, pois ele pode empurrar levemente essa rocha espacial em direção à Terra. Esse efeito origina-se da emissão desigual de fótons térmicos por um objeto celeste em rotação, resultando em uma força fascinante exercida sobre ele no espaço. Esses fótons emitidos possuem momento e desempenham um papel fundamental na formação da dinâmica do corpo.
O asteroide tem dois lados, escuro e claro, assim como a Lua. O lado claro está voltado para o Sol e é mais quente do que o lado escuro. Mas o asteroide também gira, de modo que os lados mudam constantemente de direção e temperatura. Essa mudança pode ser prejudicial porque empurra ligeiramente o Apófis em direção à Terra. Infelizmente, ninguém sabe como o efeito Yarkovsky influenciará a trajetória do asteroide. Por outro lado, na última passagem do asteroide pela Terra, em 2021, os astrônomos usaram o radar para fazer medições precisas de sua trajetória e concluíram com segurança que o Apófis passará ao largo da Terra em 2029 por cerca de 32 mil quilômetros e não nos incomodará novamente por pelo menos 100 anos. De modo geral, a cada 80 mil anos, nosso planeta é atingido por uma estrela cadente que tem dimensões semelhantes às de Apófis. A última vez que fomos atingidos por um meteoro um pouco menor foi em 2013. Uma nova nave espacial desenvolvida pela NASA, chamada OSIRIS-REx, foi lançada em 2016 para coletar amostras de outro corpo celeste, um pouco menos aterrorizante, chamado Bennu. 4 anos depois, ela finalmente chegou ao corpo, coletou algumas amostras, despediu-se rapidamente de Bennu e começou a viajar de volta para a Terra. As amostras foram armazenadas com segurança em uma cápsula lançada em Utah. Até agora, essa foi a amostra mais significativa já retirada de um asteroide. Após a entrega, a espaçonave não perdeu tempo e começou a perseguir o Apófis. Agora, OSIRIS-REx foi renomeada para OSIRIS-APEX e atualmente está brincando de pega-pega com Apófis. Com um pouco de sorte, no dia 2 de abril de 2029, quando o asteroide passar perto da Terra, a espaçonave alcançará o Apófis e pousará nele. Ela permanecerá no Apófis por 18 meses, coletando informações valiosas e tirando milhares de fotos. O asteroide será monitorado com a ajuda de potentes telescópios. Em algum momento, o Apófis se aproximará demais do Sol e então todo o trabalho de monitoramento ficará nas costas da OSIRIS-APEX. Se você mora na Europa, na Ásia Ocidental ou na África, você é um daqueles sortudos que terá uma oportunidade única na vida de ver o Apófis a olho nu. Ele estará visível no céu dessas regiões em 2029, e aqueles que tiverem telescópios poderão avistá-lo mais uma vez em 2036. A OSIRIS-APEX definitivamente terá alguns problemas porque o asteroide tem uma crosta espessa e a espaçonave não conseguirá coletar dados com a mesma facilidade que teve com Bennu. A OSIRIS-APEX tem um propulsor exclusivo que soprará toda a poeira do Apófis durante o pouso. Essa será a oportunidade perfeita para analisar a superfície do asteroide e ver do que ele é feito. A nave passará 1 ano e meio mapeando o asteroide, tentando detectar mudanças em seu formato. Toda essa pesquisa mostrará como o corpo celeste provavelmente se moverá, de modo que possamos elaborar planos melhores para proteger a Terra de tais coisas. Em 2025, a NASA também lançará a missão Apophis Pathfinder, que será a primeira nave espacial a tocar esse asteroide. Ela aterrissará aproximadamente 1 ano após o lançamento. Além disso, a NASA propôs o envio de um enxame de pequenas naves ao espaço para ajudar a humanidade a desenvolver táticas de proteção eficazes contra ataques de asteroides. Sabemos que o Apophis se originou no cinturão primário de asteroides entre Marte e Júpiter. Nos últimos milhões de anos, esse corpo celeste mudou sua trajetória devido à considerável influência da gravitação de Júpiter. Agora, parece que ele favorece mais o Sol, o que significa que esse asteroide está muito próximo da Terra. É por isso que ele é classificado como um corpo celeste próximo à Terra. Muitos testes e pesquisas foram realizados para encontrar uma maneira de lidar com os asteroides. Algumas soluções incluem perfurar e detonar o corpo espacial a partir de seu interior, ou testar novas tecnologias, como acoplar foguetes a ele e tentar afastá-lo da Terra. Também podemos atingi-lo com algo que se move em alta velocidade para fazer com que ele mude seu curso. O Apophis é um asteroide do tipo S, feito de rocha e metais, como ferro e níquel, e tem o formato de um amendoim. Ele pode nos dizer muito sobre o passado e possivelmente sobre o futuro. A coleta de amostras desse objeto espacial poderia revelar como a vida na Terra começou e como plantas surgiram. Existem muitas teorias que sugerem que a água chegou ao nosso planeta em um asteroide ou em um cometa. Asteroides são como cápsulas do tempo de valor inestimável. Ao contrário das rochas da Terra, que passaram por milhares de mudanças, como a erosão, a maioria dos corpos celestes ainda está intacta e é muito mais fácil de estudar. Quando os meteoros caem na Terra, eles ficam cobertos de detritos que são impossíveis de limpar. É por isso que estudar o Apophis enquanto ele ainda está no espaço é tão importante. Além disso, alguns asteroides são feitos de metais preciosos, como a platina.
No momento, temos uma alta demanda por metais que usamos na produção e a mineração na Terra é bastante complicada. Apenas um grande meteoro pode conter ferro, níquel, ouro e platina que poderiam durar milhões de anos. Se a Apophis tiver essa quantidade de metais, vamos querer quebrá-lo e trazer isso de volta à Terra. Uma rocha espacial pode valer quatrilhões de dólares, tornando a mineração espacial altamente lucrativa. Ainda assim, nos custaria mais trazê-lo de volta à Terra do que escavar esses materiais aqui. Com o avanço da tecnologia e o desenvolvimento de novos tipos de foguetes, isso pode se tornar possível em algum momento. Portanto, mesmo que estejamos a salvo do Apophis pelos próximos 100 anos, você provavelmente ainda quer ver o que aconteceria se algo parecido ocorresse. Vamos lá, com certeza você quer. Bem, primeiro deixe-me dizer que você ouvirá o som da colisão e saberá o que aconteceu, mesmo que esteja a quilômetros de distância. Você deve sair de sua casa ou apartamento imediatamente. Logo após o impacto, ocorrerão terremotos enormes e muitos edifícios altos cairão. Portanto, ficar longe das cidades pode ser a melhor opção se você tiver escolha. Mas não fuja de carro, haverá enormes engarrafamentos e todos entrarão em pânico. Ir a pé ou de bicicleta é sua melhor opção nesse cenário. Um meio de transporte privilegiado será o avião. Portanto, se você sempre quis tirar a licença de piloto, agora tem uma boa desculpa. Se tiver tempo, leve lanches e água e um par extra de meias. É bom morar perto do oceano ou do mar, mas nesse cenário, esse é o pior lugar para se estar, porque ondas gigantes de tsunami atingirão as costas após o impacto. Se você mora longe da área afetada, o tsunami pode levar 30 horas para chegar. Você terá um pouco de tempo para se preparar. Você já ouviu falar de uma estrela de diamante que poderia superar todas as riquezas da Terra? Ou de estrelas cintilantes com superfícies feitas de ferro sólido? Então vamos dar uma olhada nessas estrelas estranhas e tentar desvendar seus mistérios. Há uma estrela na constelação de Centauros que foi apelidada de Lucy in the Sky with Diamonds. Sim, ela recebeu o nome de uma música dos Beatles, porque basicamente ela mesma é uma música dos Beatles. Olha só, descobriu-se que essa estrela tinha um enorme diamante em seu núcleo. Você pode estar se perguntando quão grande esse diamante realmente é. Bem, estima-se que seja cerca de 10 bilhões de trilhões de quilates. É o número 1 seguido de 34 zeros. Para se ter uma ideia, o Hope Diamond, um dos maiores diamantes da Terra, tem apenas 45,5 quilates em comparação. Imagina o tamanho do anel que você poderia fazer com esse diamante estrela. E ela tem aproximadamente a mesma massa do nosso Sol. Mas não fique muito animado com a perspectiva de ter esse diamante. Mesmo que você fosse Jeff Bezos, não teria como pagar. Além disso, de acordo com Ronald Winston, CEO da Harry Winston Inc., o diamante é tão grande que provavelmente reduziria o valor de mercado dessa joia. É melhor você se contentar com um anel de noivado bem menor. Uma coisa interessante sobre a Lucy in the Sky with Diamonds é que ela é incrivelmente densa. Na verdade, tem a massa do Sol amontoada em um objeto com apenas 1/3 do diâmetro da Terra. É como tentar colocar um elefante em uma caixa de sapatos. Apesar de seu tamanho enorme, ela tem uma temperatura bem mais agradável, de apenas cerca de 6.649 graus Celsius. Em comparação, a temperatura central do nosso Sol é de cerca de 14.999.982 graus Celsius. Desde a descoberta de Lucy in the Sky with Diamonds, várias outras estrelas cristalizadas foram encontradas, algumas com corações de diamante do tamanho da Terra. Isso apenas mostra que o universo está cheio de surpresas e você nunca sabe que tipo de tesouro pode encontrar na vasta extensão do espaço. E essa não é a única estrela estranha que descobrimos até agora. Existem muitas coisas estranhas e inexplicáveis no espaço sideral. Por exemplo, vamos ver a Vega. Vega, também conhecida como Alpha Lyrae, é uma estrela brilhante localizada na constelação de Lyra. É uma das estrelas mais brilhantes do céu noturno e é facilmente visível a olho nu na maior parte do mundo. Vega pode parecer uma estrela linda e brilhante para pessoas do hemisfério norte, mas mal sabemos que ela está escondendo um segredo. Na verdade, ela está meio que esmagada. Olha só, a alta taxa de rotação de Vega faz com que ela inche, como uma barriga cósmica. Ela gira uma vez a cada 12,5 horas, o que é bastante rápido para uma estrela, e lança material ao redor de sua cintura. É quase como se a estrela estivesse fazendo bambolê.
Esse material está mais longe do centro da estrela, por isso experimenta menos gravidade, fazendo com que esfrie e escureça, levando a um efeito de escurecimento da gravidade. Então, Vega é basicamente o pior pesadelo de um guru fitness cósmico. Apesar disso, para nós, observadores de estrelas, ela ainda parece algo redondo, porque estamos olhando aqui do polo da Terra. No entanto, se víssemos de um ângulo diferente, teríamos uma visão muito diversa, que poderia nos fazer pensar se Vega está escondendo alguns donuts cósmicos. Mas, embora possamos brincar sobre essa cinturinha, não há como negar que Vega ainda é uma das estrelas mais brilhantes e fascinantes de nossa galáxia. Mas aí, se você quer algo brilhante para valer, que tal uma supernova? As supernovas são booms espaciais gigantes que ocorrem quando as estrelas atingem o fim do seu ciclo de vida. É como o grande finale de um show de fogos de artifício, mas em escala cósmica. Elas liberam mais energia em poucos segundos do que o nosso Sol em toda a sua vida. E foi exatamente isso que aconteceu com a próxima estrela do nosso show. Esse objeto celeste com um nome esquisito, IPFT-14HLS. Mas há um problema, não estamos falando de uma supernova comum. Embora essa estrela tenha feito sucesso em 2014 e começado a desaparecer como de costume, recentemente ela voltou inesperadamente e brilhou mais uma vez. Que entrada dramática! E se isso não bastasse, ela continuou a desvanecer e iluminar pelo menos 5 vezes no total, o que é um pouco como um ioiô. É como se a estrela simplesmente não conseguisse decidir se queria permanecer brilhante ou desaparecer no abismo. Além disso, quando os cientistas mediram o espectro da supernova, descobriram que ela estava evoluindo 10 vezes mais devagar do que outras estrelas. Talvez seja uma supernova que só quer aproveitar seus anos dourados. Em suma, tudo isso é um verdadeiro mistério. Mas essa não é a única estrela que sofre da síndrome 2 em 1. À primeira vista, MY Camelopardalis parece ser uma estrela bastante comum, mas depois de olhar mais atento, os astrônomos concluíram que na verdade eram 2 estrelas em uma. Essas 2 estrelas estão orbitando uma a outra a mais de 966 mil km por hora. É um sistema estelar binário de contato, o que significa que as estrelas estão tão próximas que compartilham um espaço comum. Em outras palavras, estão tão próximas que estão praticamente se beijando. Esse Romeu e essa Julieta Celeste são uma das estrelas binárias mais massivas conhecidas. Cada uma sozinha pesa 32 a 38 massas solares, respectivamente. Os astrônomos também acham que elas podem estar à beira de uma fusão estelar, o que significa que um dia elas podem se combinar em uma superestrela gigante. Uau, quem diria que o espaço poderia ser tão romântico? Vamos a outro nome longo, HD 140283, também conhecido como Estrela de Matusalém. Esse carinha na constelação de Libra já existe há algum tempo. E um bom tempo, tipo muito tempo. Na verdade, os cientistas costumavam pensar que ela era mais antiga que o próprio universo. Imagina se fosse verdade. Mas eventualmente descobriram que na verdade a Estrela de Matusalém tem cerca de 14,8 bilhões de anos. Isso ainda é bastante impressionante. Essa estrela é tão velha que lembra a Via Láctea quando era apenas uma galáxia bebê. Mas apesar de tudo isso, essa estrela ainda tem um pouco de vida. Está apenas começando a se expandir em uma gigante vermelha, que é como quando você chega aos 30 anos. Isso é que é envelhecer bem. Mas se todas essas coisas são um tanto compreensíveis, então que tal uma estrela que foi chamada de Estrela WTF pelos cientistas? Não estou brincando. Pelo menos costumava ser assim. Agora ela é chamada de Tab Star. Também tem um nome mais científico, mas que é um pouco complicado. Mas o que é realmente bizarro nessa estrela é seu escurecimento irregular. Por alguma razão ela não brilha como uma estrela normal, mas pisca como se alguém ligasse e desligasse uma lanterna. E não é apenas uma pequena queda de luz, estamos falando de uma queda de 22% no brilho. E não é porque às vezes ela é bloqueada por um planeta ou algo assim. Os cientistas apresentaram todo tipo de explicação para esse estranho comportamento, desde cometas até poeira e até mesmo uma mega estrutura extraterrestre. Isso mesmo! Mas antes que sua imaginação vá longe demais, é importante notar que a explicação mais provável é que seja apenas poeira velha. Talvez a estrela seja cercada por algum tipo de nuvem de poeira, e às vezes isso nos impede de vê-la com clareza. Embora essa explicação ainda não esteja 100% confirmada e ainda existam muitos mistérios em torno da estrela de Thebe, uma coisa é certa. Pode ser um pouco estranho, mas é isso que a torna tão fascinante.
Então é isso, pessoal. Ficamos maravilhados com a incrível diversidade e estranheza do cosmos. Há muito mais para descobrir lá fora. Vamos continuar explorando tudo isso e nos surpreendendo com as maravilhas do universo. Se um dos muitos cenários apocalípticos se tornar realidade e a humanidade for completamente exterminada, uma caixa preta informará a quem vier depois de nós sobre o que levou a esse dia assustador. A caixa forte de 10 metros de comprimento em uma parte remota do oeste da Tasmânia deve documentar todos os erros cometidos pela humanidade que levaram a um apocalipse. Os artistas, arquitetos e pesquisadores por trás da Caixa Preta da Terra esperam que a instalação artística feita de aço reforçado grosso resista ao fogo, à água e a quaisquer outros desastres naturais, exceto provavelmente pela destruição total do planeta. Assim como a caixa preta que você encontra nos aviões, essa cápsula do tempo deve ajudar a próxima civilização a fazer melhor e evitar o provável destino triste e trágico da nossa humanidade. O projeto é totalmente não comercial e tem uma mensagem importante. A caixa estará cheia de unidades de armazenamento e terá acesso à internet. Os painéis solares no telhado a alimentarão e as baterias cuidarão do armazenamento de energia de reserva. Sempre que o sol não estiver brilhando, a caixa preta estará se atualizando com novos dados científicos. Um algoritmo especial a classificará para salvar somente as informações relevantes para o projeto. Serão medições das temperaturas da terra e do mar, acidificação dos oceanos, extinção de espécies, mudanças no uso da terra, bem como dados sobre a população humana e o consumo de energia. O segundo tipo de dados para a caixa serão manchetes de jornais, publicações em mídias sociais e notícias dos principais eventos globais com foco no meio ambiente. Os criadores da caixa decidirão codificar e armazenar dados para ela em vários formatos, incluindo código binário. As instruções sobre como recuperar todo esse conhecimento inestimável seriam gravadas na parte externa da caixa. Alguns dos grandes cérebros envolvidos no projeto temem que isso possa inspirar alguns bandidos curiosos a abrir a caixa muito antes da hora de fazê-lo. O disco rígido movido à energia solar terá espaço suficiente para coletar dados durante 50 anos. De qualquer forma, mesmo os modelos científicos mais pessimistas não preveem o fim do mundo tão cedo. Pode até levar séculos antes que o pior aconteça. A ideia de uma caixa preta que registraria tudo o que aconteceu antes de um acidente na aviação nasceu em meados do século XX. Naquela época, o primeiro avião a jato do mundo, o de Havilland Comet, caiu 7 vezes em 2 anos, tirando a vida de 110 pessoas. O Departamento de Aviação Civil da Austrália queria descobrir a possível causa de todos esses acidentes. Um desses especialistas era o Dr. David Warren, um químico especializado em combustíveis para a aviação. Ele percebeu que simplesmente não havia dados suficientes para chegar a qualquer conclusão. Não havia ninguém para dizer o que realmente havia acontecido antes do acidente. Ele se lembrou de ter visto um ditafone que gravava o som em um fio de aço em uma feira comercial. Logo, o Dr. Warren escreveu um memorando para seu gerente oferecendo-se para projetar um gravador de voz para acompanhar o que estava acontecendo na cabine de comando. Ele também registraria os dados do voo e seria armazenado em um container à prova de colisões. Naquela época, voar não era algo muito popular na Austrália, por isso o gerente não gostou da ideia. O Dr. Warren começou então a trabalhar em um protótipo em sua própria garagem. Ele mostrou o dispositivo pronto para o secretário do Conselho Britânico de Registro Aéreo quando estava na Austrália. Ele adorou a ideia e mais tarde o Dr. Warren conseguiu uma equipe inteira para ajudá-lo a desenvolver um protótipo de pré-produção. Na verdade, a maneira correta de chamar sua invenção não é caixa preta, mas sim Flight Data Recorder, ou gravador de dados de voo. E ele é laranja, não preto. Provavelmente chamamos de caixa preta porque esses dispositivos ficam carbonizados após um acidente, ou talvez porque as primeiras caixas foram pintadas dessa cor para evitar reflexos, ou ainda porque esse é o nome geral que os cientistas usam para dispositivos com entrada e saída de dados com um funcionamento interno complexo. Bem, o gravador de dados de voo consiste em 2 partes, o gravador de dados e o gravador de voz do cockpit. Historicamente, eles eram 2 caixas, mas agora são 2 cilindros. O gravador de dados mantém o controle de dados importantes do voo, como o escapamento do motor, temperatura, fluxo de combustível, velocidade da aeronave, altitude e razão de descida. A segunda parte registra o som na cabine de comando para analisar a comunicação com o controle de tráfego aéreo em caso de acidente. O dispositivo só registra dados por até 2 horas e em seguida substitui os sons anteriores.
Às vezes, as duas partes são combinadas e então parecem uma caixa. Os dispositivos gravam dados e vozes da cabine de comando, mas na verdade estão localizados na extremidade traseira da aeronave, onde a estrutura do avião os protegerá melhor em caso de acidente. A caixa preta tem um sinalizador de localização que é ativado quando a água entra em contato com ela e lhe emitirá um pulso durante 30 dias. As equipes de busca usam a cor laranja brilhante do gravador como um sinalizador visual. Às vezes leva muito tempo para encontrar a caixa, e em alguns casos ela nunca é encontrada. Muito antes de o primeiro avião ser inventado, havia uma caixa preta original de significado planetário, a antiga biblioteca de Alexandria. Nos tempos antigos, pessoas em lugares como Egito, Mesopotâmia e Grécia não eram estranhas às bibliotecas e arquivos. Mas essas primeiras instituições tinham mais a ver com a preservação das tradições e do patrimônio locais. Todo o conceito de uma biblioteca universal só se tornou realidade quando os gregos começaram a pensar grande. Eles ficaram tão impressionados com o que seus vizinhos no Egito estavam fazendo que organizaram expedições para adquirir conhecimento. Alexandre o Grande, rei da Macedônia, vendo essa fome de conhecimento, exigiu que seus companheiros, generais e estudiosos relatassem a ele em detalhes as regiões que antes não eram mapeadas e não eram cartografadas. Isso ajudou a coletar muitas informações sobre geografia e contribuiu para a criação de uma grande biblioteca. A maioria das informações que ela possuía estava escrita em grego. Ela tinha os livros de Aristóteles como parte de todo o corpus da literatura grega. Algumas fontes dizem que, na busca por novos livros, os fundadores da biblioteca paravam todos os navios que chegavam ao porto de Alexandria. Se encontrassem livros, os levavam para a biblioteca. Se decidissem que o livro era valioso, faziam uma cópia rápida e o devolviam ao proprietário com alguma compensação, deixando o original na biblioteca. Outra história nos conta que Ptolomeu III, neto do fundador da biblioteca, ofereceu aos governadores de Atenas uma grande indenização para que copiassem os textos originais dos maiores poetas. Ele então ficava com os originais e lhes enviava cópias. Quando o Império Romano chegou, eles queimaram todo esse conhecimento, sem pensar que isso poderia levar ao seu próprio colapso. Não havia uma maneira fácil de espalhar informações pelo mundo, então uma única fonte tinha a maior parte do conhecimento que a humanidade havia acumulado até então. As grandes mentes daquela época não apenas a encheram de conhecimento, mas também fizeram conexões importantes, tentando fazer o melhor uso dessas informações. Se a Biblioteca de Alexandria não tivesse sido queimada, poderíamos ter obtido um conhecimento inestimável sobre aqueles que viveram antes da era atual. Alguns cientistas acreditam que o Big Data poderia ter salvado os vikings que se estabeleceram na Groenlândia há muitos séculos. Ele também poderia ter ajudado a civilização da Ilha de Páscoa a identificar e resolver problemas causados pela atividade vulcânica, latitude e padrões de chuva e restaurar a fertilidade do solo. Dizem que uma pessoa comum que vive hoje em dia é exposta a tantos dados em um dia quanto uma pessoa do século XV aprenderia em toda a sua vida. E há uma teoria de que todos os rolos de papiro de toda a Biblioteca de Alexandria provavelmente caberiam em um pendrive comum que você carrega no bolso. Há tantos Big Data gerados todos os dias que isso pode nos fazer mais mal do que bem, devido a uma enorme sobrecarga de informações. Estamos nos movendo em direção a uma civilização global. Portanto, se todo esse conhecimento desaparecesse, perderíamos não o Império, mas o mundo inteiro. Você ouviu falar sobre a sonda espacial Philae e seu passeio selvagem em um cometa chamado 67P em 2014? A aterrissagem deveria ter sido tranquila, mas as coisas deram errado quando partes do dispositivo não dispararam, e a Philae ricocheteou na superfície como uma bola de borracha. Parecia uma cena saída de um desenho animado. Felizmente, a sonda conseguiu enviar sinais de volta à Terra, confirmando que ainda estava funcionando, mas ninguém sabia onde ela tinha ido parar. O mistério permaneceu por quase 2 anos, até que novas imagens de uma sonda próxima revelaram a posição estranha da Philae, deitada de lado com as pernas em forma de aranha no ar, presa em uma fenda sombreada no 67P. A situação fica ainda melhor. Os dados da sonda sugerem que ela fez um breve segundo pouso que durou apenas 2 minutos, e os cientistas não tinham ideia de onde isso aconteceu. Parecia mais um jogo de esconde-esconde cósmico. Yuhu! Um cientista planetário da Agência Espacial Europeia disse que a Philae os deixou com um mistério final esperando para ser resolvido.
A boa notícia é que os cientistas conseguiram descobrir o segundo local de pouso da sonda Philae e aprender mais sobre a superfície do 67P. Acontece que quando a sonda bateu na superfície, ela raspou uma camada de poeira e detritos com cerca de 25 centímetros de profundidade na superfície do 67P, revelando o interior gelado do cometa. O gelo era tão brilhante que a equipe pôde vê-lo mesmo em imagens tiradas quase 2 anos após a queda da sonda. Foi como descobrir um tesouro secreto escondido nas profundezas do ventre do cometa. E tem mais, o momento da colisão permitiu que os cientistas calculassem o quão macio era o interior do 67P. Ao analisar os dados de um magnetômetro dentro da sonda, eles notaram um pico significativo bem na hora do segundo toque. O pico durou cerca de 3 segundos, e a equipe concluiu que o interior do cometa era tão macio quanto neve recém-caída. Imagine só um cometa com pedras mais fofas do que a espuma de um cappuccino. Agora que os cientistas planetários têm uma melhor compreensão das características físicas de um cometa, eles podem planejar futuras missões com muito mais certeza, e é aí que as coisas ficam empolgantes. A esperança de um projeto futuro chamado Ambition seria retornar à Terra pela primeira vez uma amostra do interior de um cometa armazenada criogenicamente. A sonda espacial Philae pode não ter sido a aterrissagem mais suave, mas com certeza nos proporcionou algumas aventuras cósmicas selvagens e malucas. Quando se trata de cometas, provavelmente a estrela do show é o cometa Halley. Como um cometa periódico, ele visita a Terra a cada 75 anos ou mais, o que significa que você tem a chance de vê-lo 2 vezes na vida. A última vez que ele passou por aqui foi em 1986 e não retornará até 2061. Ele recebeu esse nome em homenagem ao astrônomo inglês Edmund Halley, que percebeu que 3 cometas vistos em 1531, 1607 e 1682 eram o mesmo cometa, que retornava rapidamente. Ele previu que o cometa retornaria em 1758 e recebeu seu nome em homenagem a ele, embora não estivesse vivo para vê-lo. O cometa Halley foi visto pela primeira vez em 239 a.C. e os antigos astrônomos asiáticos registraram sua passagem em suas crônicas. Naquela época, as pessoas acreditavam que os cometas eram presságios de grandes desastres ou mudanças, mas agora sabemos melhor. Na década de 1900, o escritor Mark Twain brincou dizendo que chegou com o cometa Halley em 1835 e que esperava sair com ele. Ele faleceu no dia seguinte à maior aproximação do cometa em 1910. Uau! O cometa Hale-Bopp também chamou a atenção em 1997. Ele era tão brilhante que podia ser visto a olho nu por cerca de 1 ano e meio, especialmente no hemisfério norte. De fato, ele era 1000 vezes mais brilhante que o cometa Halley. Até mesmo pessoas em áreas muito iluminadas, como Chicago, puderam vislumbrar suas caudas azuis e brancas. O cometa Hale-Bopp foi descoberto por Alan Hale, no Novo México, e Thomas Bopp, no Arizona. Eles estavam apenas olhando para o céu e de repente viram um objeto difuso por perto, que não estava lá antes. Os astrônomos também ficaram entusiasmados com esse evento. Eles usaram telescópios para estudar o cometa à medida que ele se aproximava, e a NASA até usou o telescópio espacial Hubble para observar melhor o corpo celeste. O núcleo do Hale-Bopp era enorme, com cerca de 30 a 40 quilômetros de diâmetro, e havia muita poeira saindo dele. Por falar em Hale-Bopp, a música pop M.M. dos irmãos Hansen foi um sucesso mundial no mesmo ano de 1997. Será que existe alguma conexão? De alguma forma, há 5.000 anos, outro cometa passou pelo nosso Sol e deu um show para as civilizações da Eurásia e do norte da África. Infelizmente, esse visitante misterioso não foi registrado em nenhum relato histórico, mas os cientistas sabem como descobrir as coisas. Pesquise Cometa Atlas, ou C/2019Y4, que fez sua estreia em 2020. Infelizmente, o Atlas teve seu fim quando se desfez em uma chuva de fragmentos de gelo. Mas em um novo estudo usando o telescópio espacial Hubble da NASA, os astrônomos descobriram que o Atlas era um pedaço quebrado daquele antigo cometa de 5.000 anos atrás. Isso é que é uma reunião de família. Famílias de cometas não são incomuns, e um dos exemplos mais famosos é o do cometa Shoemaker-Levy 9, que caiu pedaço por pedaço em Júpiter em 1994. Mas o Atlas é um tanto peculiar. Ele se esfarelou quando estava longe do Sol, o que é estranho, pois deveria ter se desintegrado durante sua passagem mais próxima do Sol. Como ele sobreviveu à sua última passagem há 5.000 anos? Ao observar a quebra dos fragmentos, os cientistas podem aprender mais sobre como o cometa-mãe foi formado, e eles descobriram que um fragmento do Atlas se desintegrou em questão de dias, enquanto outro fragmento durou semanas. Isso sugere que uma parte do núcleo era mais forte do que a outra parte.
Mas a explicação para o fato de ele ter se desintegrado ainda está no ar. O trocadilho foi intencional. Pode ser devido a forças centrífugas ou pode ser devido a gelos supervoláteis que explodiram o pedaço como um fogo de artifício. Mas uma coisa é certa, o irmão sobrevivente do Atlas não retornará até o século 50. Portanto, até lá teremos que nos contentar em admirar as outras belezas do céu noturno. A próxima história engraçada é sobre um grupo de astrônomos na ilha de Maui. Certa noite eles estavam apenas relaxando e observando as estrelas com seu telescópio sofisticado, quando de repente avistaram algo estranho. Era um cometa, mas não era um cometa qualquer. Esse estava viajando muito rápido e tinha uma forma muito estranha. Era tudo tão estranho que eles até pensaram que poderia ser uma nave espacial de fora do nosso planeta. Eles o batizaram de Oumuamua, que significa um mensageiro de longe chegando primeiro em havaiano. Eu sei o que você está pensando. Será que eles encontraram uma nova civilização vivendo no espaço? Bem, não é bem assim. Mas o que eles encontraram foi muito legal. Veja bem, quando os cometas passam pelo nosso sistema solar, eles geralmente aceleram ao sair por causa da gravidade do Sol e da poeira em sua superfície. Mas o Oumuamua era muito pequeno para ter poeira na superfície e, portanto, não tinha o mesmo halo brilhante de outros cometas. Então, o que estava causando a aceleração do Oumuamua? Uma possibilidade era devido a um efeito estranho em que corpos pequenos, como asteroides, absorvem fótons do Sol e os irradiam novamente em uma pluma propulsora. Mas esse efeito era muito pequeno para explicar a aceleração do Oumuamua. Isso deixou 3 explicações possíveis: propulsão fornecida por nitrogênio, monóxido de carbono ou hidrogênio molecular. E adivinhe só? Uma teoria